Uma menina franzina apareceu do nada e, em pânico, pediu silêncio antes que ele entrasse no quarto. Do outro lado da porta, criminosos o esperavam para um sequestro perfeitamente planejado. Mas graças a uma criança esquecida pelo mundo, o milionário escapou. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Álvaro Santana observou São Paulo através da janela escurecida de sua Mercedes blindada. A tarde de quinta-feira seguia quente e úmida, típica do verão paulistano. O céu, um mosaico de nuvens carregadas e frestas de azul intenso, prometia uma tempestade para mais tarde. No banco de trás do veículo, o empresário afrouxou a gravata italiana e consultou o relógio suíço pela terceira vez em 5 minutos. Carlos, mude a rota. Vamos para casa. O motorista, acostumado aos comandos repentinos do patrão, apenas assentiu e fez a próxima conversão à direita. Álvaro havia construído seu império imobiliário com decisões rápidas e precisas como aquela. Aos 58 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país, com empreendimentos espalhados por toda a região sudeste. A fortuna, estimada em bilhões, era produto de 3 décadas de trabalho implacável, negociações agressivas e uma intuição quase sobrenatural para oportunidades. Quando o telefone tocou, Álvaro atendeu com sua habitual rispidez. Doutor, Álvaro, a reunião com os investidores está marcada para começar em 40 minutos. A voz ansiosa de sua secretária ecoou pelo viva-voz. Os representantes da Dubai Holdings já confirmaram presença e... Cancele tudo, interrompeu Álvaro, sem hesitação. Reagende para a próxima semana. Diga que tive uma emergência familiar. O silêncio do outro lado da linha foi tão denso quanto o tráfego que os cercava. Mas, senhor, eles vieram especialmente de Dubai para esta reunião e... Márcia, você trabalha para mim há 15 anos. Quando foi que eu repeti uma ordem? Secretária engoliu em seco. Nunca, senhor. Vou providenciar tudo imediatamente. A decisão de voltar para casa 3 horas antes do planejado não foi racional. Álvaro chamaria de instinto, algo que havia aprendido a respeitar ao longo dos anos. Uma inquietação inexplicável o acompanhava desde o almoço, quando recebeu uma ligação estranha. Apenas silêncio do outro lado, seguido de um clique metálico. Poderia ser engano, trote ou linha cruzada, mas também poderia ser algo mais. O veículo avançou pela Avenida Paulista, contornando o Parque Trianon, e seguiu em direção ao Alto de Pinheiros, onde ficava a mansão do empresário. Uma propriedade de 2.500 metros quadrados, cercada por muros altos e um sistema de segurança que custara mais do que muitos apartamentos de luxo da região. Algum problema, patrão? Carlos perguntou, ajustando o retrovisor para observar o chefe. Apenas cansaço, respondeu Álvaro secamente. Ele não compartilhava sentimentos, muito menos preocupações. Viúvo há 12 anos, Álvaro vivia praticamente sozinho na mansão, exceto pelos funcionários. O filho único, Gustavo, estudava administração em Harvard e só retornava ao Brasil durante as férias prolongadas. A solidão não o incomodava, pelo contrário, apreciava o silêncio e a ausência de conflitos domésticos. Muitos o consideravam frio calculista. Ele preferia o termo pragmático. Enquanto observava o trânsito pela janela, lembrou-se da esposa, Elisa. Ela teria completado 55 anos naquela semana. Talvez fosse isso que o deixava inquieto. Aniversários sempre traziam memórias indesejadas, rasgos no tecido perfeitamente ordenado de sua vida. O carro atravessou o portal eletrônico da mansão às 15h43. A propriedade, em estilo neoclássico, erguia-se imponente em meio a um jardim meticulosamente cuidado. Palmeiras imperiais ladeavam o caminho até a entrada principal, onde uma fonte de mármore completava o cenário de opulência. Álvaro dispensou Carlos com um aceno breve e subiu os degraus de granito. Que estranho, murmurou ao perceber que a porta principal estava destrancada. Dona Zilda, a governanta que administrava a casa há mais de 20 anos, jamais deixaria a entrada principal aberta, mesmo com os seguranças no portão. Ao entrar no hall principal,
sentiu algo diferente. No ar. Não era um cheiro ou um som, mas uma presença. Uma alteração sutil na atmosfera que só percebemos quando conhecemos profundamente um ambiente. Os saltos italianos ecoaram no piso de mármore enquanto avançava pelo corredor. Dona Zilda? Chamou, esperando a resposta habitual e eficiente da governanta. Silêncio. Antônio? Tentou chamar o mordomo, elevando um pouco mais a voz. Nada. Foi quando notou a porta do escritório entreaberta. Uma fresta de luz escapava para o corredor penumbroso. Álvaro nunca deixava aquela porta aberta. Nunca. Ali guardava documentos. Importantes contratos, projetos futuros, informações que valiam milhões. Aproximou-se lentamente, ouvidos atentos. Um sussurro de vozes vinha de dentro, masculinas, graves, controladas. Quando estava prestes a empurrar a porta, sentiu algo puxar sua manga. Um puxão leve, mas decidido. Virou-se bruscamente, pronto para confrontar o intruso, mas o que viu o deixou momentaneamente sem reação. Uma menina pequena, não mais que 7 ou 8 anos, olhava para ele com olhos arregalados de pavor. Vestia uma camiseta desbotada do Corinthians, grande demais para seu corpo franzino, shorts jeans e chinelos de dedo. Os cabelos negros e cacheados estavam presos em um rabo de cavalo improvisado, e uma cicatriz fina marcava sua sobrancelha esquerda. Psiu! A menina levou o dedo indicador aos lábios, num gesto de urgência. Não entra aí, moço, é perigoso. Álvaro abriu a boca para questionar, mas a expressão da criança, uma mistura de medo genuíno e determinação, o fez reconsiderar. Com um gesto suave, ela segurou sua mão e o puxou na direção oposta para longe do escritório. Quem é você? Como entrou na minha casa? Sussurrou Álvaro, enquanto se deixava guiar pela pequena intrusa até a cozinha. Meu nome é Yara, respondeu a menina, verificando nervosamente se não eram seguidos. E aqueles homens no seu escritório? Eles estão falando de você, coisas ruins. Naquele momento, Álvaro Santana, o homem que construíra um império com frieza e cálculo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo lhe dizia que aquela garotinha desconhecida, surgida do nada em sua mansão aparentemente vazia, acabara de mudar o rumo de sua vida. Capítulo 2. A Pequena Guardiã. A cozinha da mansão, espaçosa e equipada com aparelhos de última geração, estava deserta. Os balcões de granito negro reluziam sob a luz natural que entrava pelas amplas janelas. Álvaro tentou organizar os pensamentos enquanto observava a menina fechar silenciosamente a porta atrás deles. Onde estão meus funcionários? Perguntou, em tom baixo, mas autoritário. A senhora que manda na casa saiu com mais 2 moças para fazer compras. Yara respondeu, ainda vigilante. O homem de terno que fica na porta está dormindo numa cadeira. Eu vi quando entrei. Álvaro franziu o senho. Antônio dormindo durante o expediente? Impossível. O mordomo era a personificação da disciplina. E como exatamente você entrou aqui, menina? Yara desviou o olhar, subitamente interessada nos próprios chinelos. Pelo portão dos fundos quando o jardineiro saiu com o caminhão de lixo, confessou, mordendo o lábio inferior. Eu venho às vezes pegar frutas no pomar. Só um pouquinho. Prometo, meu vô tá doente e gosta de laranja. Em circunstâncias normais, Álvaro teria ficado furioso com a invasão, mas algo na sinceridade da menina o desarmou. Além disso, havia questões mais urgentes. Quem são aqueles homens no meu escritório? O que você ouviu? Yara aproximou-se olhando ao redor como se as paredes pudessem ter ouvidos. São 3 homens. Um é alto, de barba, parece chefe. Tem um de óculos que fala difícil, usa palavras grandes, e tem um magrelo nervoso que fica olhando no relógio toda hora. Ela fez uma pausa, organizando as memórias. Eles estavam falando de você, seu Álvaro. Sabiam que você ia chegar mais tarde, depois de uma reunião com gente de fora do Brasil. O empresário sentiu o sangue gelar. Aquela informação era restrita a pouquíssimas pessoas. Eles falaram que iam te pegar quando você chegasse, te levar para um lugar longe. Queriam papéis que estão no seu cofre e queriam que você assinasse documentos. Yara respirou fundo,
como se o peso das palavras fosse grande demais para seus pequenos ombros. Falaram que iam usar uma coisa no seu copo, que ia fazer você ficar tonto. Álvaro procurou apoio no balcão da cozinha. Sedativo, sequestro, documentos forçados. A situação era grave, mas manteve a expressão neutra para não assustar. Ainda mais a criança. Por que você não fugiu quando ouviu isso tudo? Yara ergueu o queixo, revelando uma dignidade surpreendente para alguém tão jovem. Meu vô sempre diz que a gente tem que fazer o certo, mesmo quando é difícil. Eu pensei em correr, mas aí... E se eles machucassem o senhor? Eu não ia conseguir dormir sabendo que podia ter avisado. O empresário sentiu algo estranho no peito. Uma emoção esquecida, adormecida há anos. Não era apenas gratidão. Era um tipo de admiração que não experimentava desde os tempos em que Elisa estava viva. Você é muito corajosa. Yara, mas agora precisamos pensar rápido. Álvaro tirou o celular do bolso, mas antes que pudesse fazer qualquer ligação, ouviu passos no corredor. Num movimento instintivo, puxou a menina para trás de uma ilha central que dividia a cozinha. Já verificou a cozinha? Uma voz masculina soou próxima. Ainda não. Mas não tem ninguém na casa além do mordomo que está fora de combate. O sedativo na água funcionou perfeitamente. Uma segunda voz respondeu mais aguda e ansiosa. Verifique mesmo assim. Precisamos ter certeza de que está tudo limpo antes dele chegar. Yara agarrou a mão de Álvaro com força, os olhos arregalados, de medo. O empresário apontou silenciosamente para uma porta discreta ao lado da despensa. A entrada, a adega subterrânea. Com passos ágeis e silenciosos, guiou a menina até lá, girou a maçaneta devagar e ambos deslizaram para dentro do cômodo fresco e escuro. A adega era um de seus orgulhos. Centenas de garrafas das melhores safras repousavam em nichos de madeira nobre, organizadas por região e ano. O ambiente, mantido a temperatura constante, tinha isolamento acústico, uma precaução tomada para preservar os vinhos de vibrações externas. Agora esse detalhe poderia salvar suas vidas. O que vamos fazer? Sussurrou Yara, enquanto Álvaro fechava a porta com cuidado. Vou ligar para minha equipe de segurança externa, respondeu, acendendo apenas uma pequena luminária sobre a mesa de degustação. Discou rapidamente para um número não registrado em sua agenda. Protocolos, disse uma voz masculina do outro lado. Águia em ninho comprometido, respondeu Álvaro. Código vermelho. 3 intrusos confirmados. Funcionários internos possivelmente incapacitados. Tempo estimado de resposta, 12 minutos. Permaneça em local seguro. Confirme localização. Subsolo, área restrita. Tenho uma criança comigo. Houve uma breve pausa na linha. Entendido. Mantenha a comunicação mínima. Equipe a caminho. Álvaro desligou e guardou o celular. 12 minutos poderiam parecer pouco, mas naquela situação era uma eternidade. Virou-se para Yara, que observava as garrafas com curiosidade. Como você veio parar na minha casa, Yara? Quem é seu avô? A menina sentou-se em um dos bancos altos, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Meu vô se chama Sebastião. A gente mora na comunidade do Jaguaré, atrás do morro. Ela apontou vagamente na direção onde imaginava ser sua casa. Ele trabalhava na construção, mas agora está doente do pulmão. Eu fico com ele de manhã e vou para a escola à tarde. E seus pais? O rosto de Yara ensombreceu. Minha mãe foi embora quando eu era bebê. Meu pai, ele mandava dinheiro, mas faz tempo que não manda mais. Véu diz que ele deve ter arrumado outra família. Álvaro sentiu uma pontada de culpa. Quantas Yaras existiam nas sombras de seus luxuosos empreendimentos? Quantas crianças cresciam à margem, invisíveis, enquanto ele assinava contratos milionários em salas com vista para a cidade? Como você sabia meu nome? Perguntou, tentando afastar esses pensamentos. Todo mundo no bairro conhece o senhor. É o dono daquele prédio grande com o nome Santana na frente. Ela sorriu timidamente. E também vi sua foto nos jornais que meu vô guarda para fazer artesanato. Álvaro assentiu, impressionado com a perspicácia da garota. Verificou o relógio. Ainda faltavam 8 minutos para a chegada da equipe de segurança. Precisava mantê-la. Calma.
Você gosta de estudar, Yara? O rosto da menina iluminou-se. Gosto muito. Matemática é minha matéria preferida. A professora fala que eu sou a melhor da turma. Ela fez uma pausa, o sorriso vacilando um pouco. Mas às vezes tenho que faltar para cuidar do vô quando ele está muito ruim. Aí fico com medo de reprovar. Uma ideia começou a se formar na mente de Álvaro. Não era apenas gratidão pelo alerta que ela lhe dera. Era uma oportunidade de fazer algo significativo, algo que Elisa teria aprovado. Um ruído distante interrompeu seus pensamentos. Passos, vozes alteradas. Ele já deveria ter chegado. Tem alguma coisa errada. Talvez a reunião tenha se estendido. Impossível. Nosso contato confirmou o horário. Além disso, o carro dele passou pelo portão há quase 20 minutos. Yara agarrou o braço de Álvaro, os olhos arregalados de medo. Eles estão procurando o senhor, sussurrou. Fique tranquila, respondeu, surpreendendo-se com a própria calma. Ninguém sabe sobre esta adega além de mim e do mordomo. E a porta tem camuflagem. O empresário verificou novamente o relógio. 5 minutos. Quase lá. Quando sairmos daqui, disse em voz baixa, olhando nos olhos da menina, quero conhecer seu avô. Acho que tenho uma proposta para vocês dois. Yara inclinou a cabeça, confusa. Que tipo de proposta? Álvaro sorriu, um gesto raro, que transformava completamente seu rosto austero. Uma que vai mudar nossas vidas, pequena, para melhor. Naquele momento, isolados do mundo exterior, um bilionário e uma criança de comunidade selavam, sem saber, um pacto que transcenderia as circunstâncias do encontro. O destino, com sua ironia característica, usara uma conspiração para unir dois mundos que jamais se encontrariam em circunstâncias normais. E Álvaro, pela primeira vez em anos, sentia o peso da solidão se dissolver diante do olhar confiante daquela pequena guardiã inesperada. Capítulo 3. Mundos colidem. Os 12. Minutos de espera se estenderam como horas. Álvaro e Yara permaneceram em silêncio absoluto na adega, atentos a qualquer ruído suspeito. A menina, embora visivelmente assustada, mantinha a compostura de uma forma que impressionava o empresário. Crianças de sua idade normalmente sucumbiriam ao pânico numa situação daquelas. Quando o celular de Álvaro vibrou, ambos saltaram levemente. Uma única mensagem na tela. Perímetro seguro, aguarde confirmação. Passaram-se mais 2 minutos tensos até a segunda mensagem. Limpo. Saída autorizada. Álvaro soltou o ar que não percebera estar segurando. Vamos, Yara. Está tudo bem agora. Ao saírem da adega, encontraram a cozinha ocupada por 2 homens em trajes discretos, com fones de ouvido e expressões sérias. Um deles, moreno e de ombros largos, adiantou-se. Sr. Santana, perímetro assegurado. 3 suspeitos detidos sendo interrogados no anexo de segurança. O mordomo está recebendo atendimento médico, mas está fora de perigo. A governanta e as funcionárias acabaram de retornar e estão em estado de choque. Bom trabalho, Rogério, respondeu Álvaro, repousando a mão no ombro de Yara, que observava tudo com olhos arregalados. Esta é Yara. Ela me alertou sobre a invasão, provavelmente salvou minha vida. Rogério inclinou-se levemente para ficar na altura da menina. Então, temos muito a agradecer a você, jovem dama. Yara corou, desviando o olhar para o chão. Só fiz o que era certo, moço. Álvaro sentiu uma onda de proteção que não experimentava desde que Gustavo era criança. Quero que providencie um carro. Vamos fazer uma visita ao avô desta jovem heroína. Os olhos de Yara se arregalaram. O senhor vai mesmo lá em casa? Mas é muito simples. Não é como aqui. Isso não importa, respondeu Álvaro com uma suavidade que surpreendeu até a ele mesmo. Prometi que conheceria seu avô, e Álvaro Santana sempre cumpre suas promessas. Enquanto esperavam pelo carro, Dona Zilda apareceu na cozinha, ainda pálida, mas recuperando a compostura habitual. Senhor, graças a Deus está bem. Quando voltamos das compras e vimos aquela movimentação, a governanta interrompeu-se ao notar Yara. E quem seria esta jovenzinha? Esta é Yara, Zilda, uma convidada muito especial.
Álvaro fez uma pausa significativa. Prepare um lanche para levarmos, algo substancial, com frutas frescas. E separe uma cesta daquelas que preparamos para os eventos beneficentes. A governanta, acostumada aos pedidos excêntricos do patrão, apenas assentiu e pôs-se a trabalhar. Meia hora depois, Álvaro e Yara seguiam em um SUV discreto em direção à comunidade do Jaguaré. No banco de trás, além deles, havia uma cesta de alimentos e uma maleta que o empresário fez questão de trazer pessoalmente. À medida que deixavam os bairros nobres para trás, a paisagem urbana transformava-se. Prédios luxuosos davam lugar a construções mais simples, até chegarem às ruas estreitas e sinuosas da comunidade. Álvaro observava tudo com novos olhos, como se nunca tivesse realmente visto aquela parte da cidade que ajudara a construir. Ali, seu Álvaro! Yara apontou para uma viela lateral. Pode parar aqui, a gente vai a pé agora. Carro grande não passa lá. O motorista lançou um olhar preocupado pelo retrovisor, mas Álvaro apenas assentiu. Espere aqui, Joaquim. Não sei quanto tempo vou demorar. Com a cesta em uma mão e a maleta na outra, Álvaro seguiu Yara pela viela estreita. Crianças brincavam entre roupas estendidas em varais improvisados, enquanto idosos conversavam em cadeiras colocadas nas calçadas estreitas. A cada passo, sentia olhares curiosos. Um homem de terno italiano caminhando atrás de uma menina local não era uma visão comum. É aqui, seu Álvaro. A casa de Yara e seu avô era uma construção simples de 2 cômodos, pintada de um azul desbotado pelo tempo. Um pequeno varal na frente exibia algumas peças de roupa cuidadosamente estendidas. Ao lado da porta, um vaso improvisado com uma flor resistente dava um toque de vida ao cenário modesto. Cheguei e trouxe visita, anunciou Yara entrando animadamente. No interior simples e limpo, um senhor de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol e pelo tempo estava sentado em uma poltrona gasta, com um livro antigo nas mãos. Ao ver Álvaro Santana na porta de sua casa, Sebastião Santos quase deixou o livro cair. Santa Maria, Yara, o que você aprontou, menina? O idoso tentou levantar-se, visivelmente perturbado. Fique sentado, por favor, Sr. Santos, disse Álvaro adiantando-se. Sua neta não fez nada de errado. Pelo contrário, ela provavelmente salvou minha vida hoje. Nos minutos seguintes, Álvaro relatou os acontecimentos daquela tarde, omitindo os detalhes mais assustadores para não alarmar o idoso. Yara, por sua vez, ajudava Dona Zilda a organizar o lanche que haviam trazido sobre a pequena mesa da casa. Então, senhor, quer dizer que minha neta entrou sem permissão na sua propriedade? Sebastião franziu o senho, olhando severamente para Yara. Vô, eu só queria algumas laranjas para o seu suco. A menina começou a explicar nervosa. Álvaro ergueu a mão, interrompendo gentilmente. Senhor Santos, se sua neta não tivesse entrado em minha casa hoje, eu estaria em sérios problemas agora. Acredito que o senhor a educou com valores sólidos. Ela poderia ter simplesmente fugido quando percebeu o perigo, mas escolheu esperar para me alertar. O velho carpinteiro olhou para a neta com uma mistura de orgulho e preocupação. Sempre disse a ela que devemos ajudar o próximo, mesmo quando é difícil, mas entrar em propriedade alheia... Acho que podemos considerar esse detalhe perdoado, dadas as circunstâncias, sorriu Álvaro, surpreendendo-se com a própria capacidade de descontração. Algo naquele ambiente simples o fazia sentir-se diferente, mais leve, mais humano. Enquanto comiam o lanche preparado por Dona Zilda, Álvaro observava discretamente o ambiente. Apesar da simplicidade, havia uma organização impecável. Livros cuidadosamente empilhados numa estante improvisada, cadernos escolares de Yara em perfeita ordem, e o que mais chamou sua atenção, fotografias. Várias delas em porta-retratos simples, mostrando momentos felizes de uma família que, apesar das dificuldades, celebrava a vida. O senhor trabalhou na construção civil, Sr. Santos? Perguntou Álvaro, notando as mãos calejadas do idoso. 42 anos, senhor. Comecei como servente e terminei como mestre de obras antes de me aposentar, mas essa doença no pulmão...
Sebastião tossiu levemente. É o preço que a gente paga por respirar cimento a vida toda. Álvaro sentiu um nó na garganta. Quantos Sebastiões haviam construído seus edifícios? Quantos homens como ele se desgastaram para erguer o Império Santana? Senhor Santos, vim aqui hoje por 2 motivos, começou Álvaro, colocando a maleta sobre a mesa. Primeiro, para agradecer pessoalmente a Yara, e segundo, para fazer uma proposta ao senhor. O idoso endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. Que tipo de proposta, Sr. Santana? Álvaro abriu a maleta, revelando documentos, organizados em pastas coloridas. Tenho uma casa de aposentadoria para ex-funcionários da construção civil no Morumbi. É um projeto que iniciei há alguns anos, mas que mantenho discretamente. Ele retirou algumas fotografias, mostrando um complexo residencial arborizado, com pequenas casas confortáveis. Gostaria de oferecer uma dessas casas ao senhor e a Yara, com tratamento médico completo para o senhor e uma bolsa de estudos integral para ela, do fundamental até a universidade. O silêncio tomou conta do ambiente. Sebastião olhava fixamente para as fotografias, enquanto Yara, de pé ao lado do avô, parecia não acreditar no que ouvia. Por quê? Perguntou finalmente o idoso, com voz rouca de emoção. Por que faria isso por nós? Álvaro olhou para Yara, depois para as fotografias na parede e finalmente para Sebastião. Porque sua neta me fez lembrar de algo que eu havia esquecido. Senhor Santos, que a verdadeira riqueza não está nos prédios que construímos, mas nas vidas que tocamos. Ele fez uma pausa, sentindo-se estranhamente vulnerável. E também porque, pela primeira vez em muitos anos, senti que poderia fazer a diferença na vida de alguém. Não como empresário, mas como ser humano. Yara se aproximou timidamente, os olhos brilhando de esperança. Isso quer dizer que o vô vai poder se tratar? E que eu vou poder estudar sem faltar? Álvaro assentiu, sentindo um calor no peito que não experimentava há muito tempo. Exatamente isso, Yara. E eu vou poder visitar o senhor? Na mansão com o pomar de laranjas. O empresário riu, um som genuíno que surpreendeu até a ele mesmo. Não só visitar. Sempre que quiser, as portas estarão abertas para você. E prometo que terá todas as laranjas que seu avô precisar, sem precisar escalar muros. Sebastião, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão calejada. Senhor Santana, não sei como agradecer. Não agradeça, Senhor Santos. Apenas aceite. E me chame de Álvaro, por favor. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr sobre a comunidade do Jaguaré, 2 mundos que jamais deveriam se encontrar colidiram de forma irreversível. E da colisão nascia algo novo, algo transformador. Uma conexão que mudaria para sempre a vida do poderoso empresário e da pequena menina, que, sem saber, havia salvado muito mais que uma vida. Havia resgatado uma alma. Capítulo 4. Revelações e mistérios. Uma semana se passou desde o incidente na mansão. Sebastião e Yara haviam se mudado para a casa no residencial Novo Horizonte, no Morumbi, um complexo criado por Álvaro especificamente para aposentados da construção civil. O local, com área verde abundante e infraestrutura médica, era um oásis urbano que poucos conheciam, um dos raros projetos que o empresário mantinha longe dos holofotes. Naquela manhã de sábado, Álvaro observava Yara brincando no jardim de sua mansão. A menina corria entre as árvores frutíferas, maravilhada com a liberdade de poder colher laranjas sem medo. Sebastião, sentado à sombra de uma mangueira, respirava melhor após iniciar o tratamento especializado que Álvaro providenciara. Nunca vi o senhor tão relaxado, patrão, comentou Dona Zilda, trazendo uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Essa menina trouxe luz para a casa. Álvaro sorriu discretamente. Era verdade. Em apenas uma semana, a mansão antes silenciosa e fria ganhara uma nova vida. As risadas de Yara ecoavam pelos corredores e até os funcionários pareciam mais animados. Como estão as investigações, Rogério? Perguntou ao chefe de segurança, que se aproximava com uma pasta na mão. Complicadas, e o senhor? Respondeu o homem, sentando-se ao lado de Álvaro no terraço. Os 3 invasores foram identificados como profissionais contratados, mercenários, corporativos, por assim dizer,
trabalham para quem paga melhor. E quem os contratou? Rogério hesitou, olhando brevemente para Yara, que agora mostrava uma borboleta para Sebastião. Essa é a parte mais perturbadora, senhor. Todas as evidências apontam para alguém do círculo interno. Alguém que conhece sua rotina, seus hábitos, o sistema de segurança da casa. Álvaro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um traidor entre nós? Tudo indica que sim. A maneira como desativaram o sistema, como sedaram o mordomo, como sabiam exatamente o horário da reunião em Dubai. São informações privilegiadas, senhor. O empresário respirou fundo, tentando controlar a raiva que começava a crescer. Traição era algo que não tolerava, principalmente vinda de pessoas em quem confiava. Quero uma lista completa de todos que tinham acesso a essas informações. Funcionários, parceiros de negócios, família, já está sendo preparada. Mas há outro detalhe. Rogério baixou ainda mais a voz. Os documentos que eles procuravam eram relacionados ao Projeto Araucária. Álvaro empalideceu. O Projeto Araucária era sua iniciativa mais secreta e ambiciosa. A compra de uma vasta área de Mata Atlântica preservada no litoral paulista, não para construção, mas para conservação. Um projeto bilionário que contrariava os interesses de poderosos grupos madeireiros e imobiliários. Quem, além de mim, sabia sobre o Araucária? Apenas 5 pessoas, senhor. Sua secretária Márcia, seu advogado Dr. Paulo, sua filha Laura, o senhor Ricardo da diretoria e o professor Mendes da USP, o consultor ambiental. Álvaro franziu o senho. Laura, sua filha de 26 anos que morava em Londres e raramente voltava ao Brasil, ela sabia do projeto porque ele mesmo contara, empolgado com a perspectiva de finalmente fazer algo significativo pela natureza que ela tanto defendia. Não acredito que Laura esteja envolvida. Ela é uma ativista ambiental. Seria contraditório. Concordo. Senhor, mas precisamos investigar todas as possibilidades. Nesse momento, Yara se aproximou correndo, os olhos brilhando de excitação. Tio Álvaro, olha o que eu achei no jardim. Ela estendeu a mão mostrando uma pequena chave antiga. Estava enterrada perto da roseira. Álvaro examinou o objeto com curiosidade. Era uma chave pequena, de aparência vintage, com um desenho intrincado na extremidade. Onde exatamente você encontrou isso, Yara? Lá perto das roseiras amarelas, tinha um pedacinho para fora da terra brilhando no sol. Parece chave de tesouro. Rogério e Álvaro trocaram olhares intrigados. Aquela parte do jardim ficava próxima ao escritório, justamente onde os invasores haviam sido encontrados. Posso ficar com ela? Por favor, pediu a menina olhando esperançosamente para Álvaro. Claro que pode, respondeu ele devolvendo a chave. Só não a perca, certo? Pode ser importante. Enquanto Yara voltava correndo para mostrar seu tesouro ao avô, Álvaro virou-se para Rogério. Quero que examine o perímetro das roseiras amarelas. Procure qualquer coisa incomum. Talvez nossos visitantes indesejados tenham deixado mais pistas do que imaginamos. Imediatamente, senhor. Quando ficou sozinho, Álvaro permitiu-se um momento de reflexão. Em apenas uma semana, sua vida tinha mudado completamente. A presença de Yara e Sebastião trouxeram uma humanidade que ele não sabia estar faltando. Ao mesmo tempo, a conspiração descoberta revelava que nem tudo em seu império era tão sólido quanto pensava. O som do telefone interrompeu seus pensamentos. Pai, é a Laura. A voz da filha soou preocupada do outro lado da linha. Laura Santana havia herdado a determinação do pai e a sensibilidade da mãe. Formada em biologia, dedicava-se a projetos de conservação ambiental na Europa. Laura, que surpresa! Estava mesmo pensando em você. Acabei de saber sobre o incidente na mansão. Por que você não me contou? Tive que descobrir pelo Ricardo quando liguei para a empresa. Álvaro franziu o senho. Não havia autorizado ninguém a comentar sobre o ocorrido, especialmente com Laura. Foi apenas um mal-entendido, querida. Nada para se preocupar. Pai, conheço esse seu tom. Estou voltando para o Brasil no próximo voo. Chego amanhã pela manhã.
Não é necessário, Laura. Está tudo sob controle. Não é negociável, pai. Aliás, Ricardo mencionou que você adotou uma garota. O que está acontecendo aí? Álvaro sentiu um misto de irritação e desconfiança. Como Ricardo? Sabia sobre Yara? E por que estava compartilhando informações confidenciais com Laura? Não adotei ninguém, Laura. Estou apenas ajudando uma menina e seu avô que passavam por dificuldades. Você? Ajudando pessoas necessitadas? Desde quando? A voz de Laura soou incrédula. O mesmo homem que disse que caridade é jogar dinheiro em poço sem fundo? Álvaro suspirou. Era verdade. Durante anos havia se escondido atrás de uma frieza calculada, afastando-se de qualquer gesto que pudesse ser interpretado como fraqueza. Apenas Laura e Gustavo conheciam o homem que ele fora antes. O pai amoroso que contava histórias antes de dormir, que construía castelos de areia na praia de Guarujá, que chorou descontroladamente quando Elisa partiu. As pessoas mudam, filha. Você não. Laura fez uma pausa. Ou será que sim? Estou curiosa para conhecer essa menina que conseguiu o que eu e Gustavo tentamos por anos. A conversa foi interrompida pela chegada de Rogério, que parecia agitado. Laura, preciso desligar. Conversamos quando você chegar. Estarei aí amanhã às 9. E pai, tome cuidado. Álvaro desligou, intrigado pelo tom de advertência na voz da filha. Virou-se para Rogério. O que encontrou? Senhor, precisamos conversar em particular. Álvaro pediu licença a Sebastião e conduziu Rogério até seu escritório, agora com segurança reforçada. Quando a porta se fechou, o chefe de segurança colocou uma pequena caixa metálica sobre a mesa. Encontramos isso enterrado próximo às roseiras. Estava a cerca de 30 centímetros de profundidade, exatamente onde a menina achou a chave. Álvaro examinou a caixa. Era antiga, provavelmente da década de 70, com marcas de oxidação nas bordas. Tinha uma pequena fechadura, perfeitamente compatível com a chave encontrada por Yara. Já abriu? Não, senhor. Achei que o senhor gostaria de fazer isso pessoalmente. Álvaro assentiu pensativo. Chame a Yara. Acho justo que ela participe desta descoberta. Minutos depois, Yara entrava no escritório, curiosa e um pouco intimidada. Nunca havia estado naquele cômodo antes. Yara, a chave que você encontrou parece ser desta caixa, explicou Álvaro, indicando o objeto sobre a mesa. Gostaria de abri-la. Os olhos da menina brilharam de excitação. Posso mesmo? Claro, você encontrou a chave. Merece descobrir o que ela guarda. Com mãos trêmulas de emoção, Yara inseriu a pequena chave na fechadura. Um clique metálico ecoou pelo silêncio do escritório quando ela a girou. Lentamente, levantou a tampa. O interior revelou um conjunto de cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas e um pequeno caderno de couro. Álvaro pegou uma das fotografias, sentindo o coração acelerar. Era Elisa, muito jovem, provavelmente com 20 e poucos anos, abraçada a um homem que não era ele. Quem é essa moça bonita? Perguntou Yara, observando a fotografia. Era minha esposa, respondeu Álvaro com voz embargada. A mãe de Laura e Gustavo. E quem é o moço com ela? Álvaro examinou melhor a imagem. O homem era alto, de porte atlético, com cabelos escuros e um sorriso confiante. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar. Não sei, Yara. Realmente não sei. Enquanto Álvaro examinava as fotografias, Rogério folheava discretamente o caderno encontrado na caixa. Senhor, chamou com voz tensa. Acho que deveria ver isto. Álvaro pegou o caderno. Era um diário com a caligrafia elegante de Elisa. As primeiras páginas datavam de 1989, 2 anos antes de conhecê-lo. À medida que lia, sua expressão mudava de curiosidade para choque e, finalmente, para uma dor profunda. Yara, querida, disse com voz controlada, pode voltar para o jardim com seu avô? Preciso conversar algo importante com Rogério. A menina, percebendo a mudança no tom, apenas assentiu e saiu silenciosamente. Quando a porta se fechou, Álvaro deixou-se cair na cadeira, o diário ainda aberto em suas mãos. Ela tinha outro, murmurou quase para si mesmo. Antes de mim. Um amor que nunca superou completamente. Rogério permaneceu em silêncio respeitoso.
O nome dele era Sebastião, continuou Álvaro, virando as páginas. Com cuidado. Sebastião Mendes, um engenheiro ambiental. Eles se conheceram na universidade, eram apaixonados, planejavam se casar. Fez uma pausa, engolindo em seco. Mas ele desapareceu subitamente. Sem explicações, sem despedidas. Elisa nunca soube o que aconteceu. Sebastião Mendes, repetiu Rogério pensativo. Senhor, esse nome não lhe parece familiar? Álvaro ergueu os olhos subitamente alerta. O professor Mendes da USP, o consultor ambiental do projeto Araucária. Exatamente, confirmou Rogério. E há mais uma coincidência. O sobrenome da nossa pequena heroína, Santos, completou Álvaro, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Mas o avô dela também se chama Sebastião. Os dois homens se entreolharam, uma pergunta não formulada pairando no ar. Seria possível que o universo tivesse tramado uma coincidência tão elaborada? Ou haveria uma conexão mais profunda, mais significativa, ligando o passado ao presente? Preciso conversar com Sebastião, decidiu Álvaro, fechando cuidadosamente o diário. Sozinho, enquanto caminhava em direção ao jardim, onde o idoso e a neta agora compartilhavam um momento tranquilo, sob a sombra das árvores, Álvaro sentia que estava prestes a descobrir um segredo há muito enterrado. Um segredo que poderia reescrever, não apenas seu passado, mas também seu futuro. Capítulo 5. Laços invisíveis. O sol da tarde lançava sombras alongadas pelo jardim quando Álvaro se aproximou de Sebastião. Yara, percebendo a expressão grave no rosto do empresário, pareceu entender instintivamente que os adultos precisavam conversar. Vou ver se Dona Zilda precisa de ajuda na cozinha, anunciou a menina, correndo em direção à casa antes que o avô pudesse responder. Sebastião sorriu, observando a neta se afastar. Essa menina tem uma sensibilidade que não é deste mundo. Às vezes acho que ela consegue ler pensamentos. Álvaro assentiu, sentando-se na cadeira de jardim ao lado do idoso. Por um momento, apenas observou o homem que até uma semana atrás era um completo desconhecido. Agora, estudando seus traços mais atentamente, buscava qualquer semelhança com o homem da fotografia. A idade e as dificuldades haviam deixado marcas profundas em Sebastião Santos, tornando a comparação difícil. Senhor Sebastião, começou finalmente, gostaria de conversar sobre algo delicado. O idoso endireitou-se na cadeira, subitamente, alerta. Aconteceu alguma coisa com a Yara? Não, nada disso. Yara está perfeitamente bem. Álvaro fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. É sobre o passado. O seu passado. Sebastião franziu o senho, a expressão tornando-se cautelosa. Que passado, Sr. Santana? Hoje encontramos uma caixa enterrada no jardim. Dentro dela havia diários e fotografias de minha falecida esposa, Elisa. Álvaro tirou do bolso a fotografia que mais o intrigava. Esta imagem em particular me chamou a atenção. Estendeu a fotografia para Sebastião, observando atentamente sua reação. O idoso pegou a imagem com mãos levemente trêmulas. Ao ver o conteúdo, seu rosto empalideceu visivelmente. Durante longos segundos, apenas fitou a fotografia como se estivesse diante de um fantasma. Onde conseguiu isso? Perguntou finalmente com voz quase inaudível. Como disse, estava em uma caixa enterrada no jardim, junto com diários que mencionam um homem chamado Sebastião Mendes. Álvaro inclinou-se ligeiramente. Esse nome significa algo para o senhor? O idoso devolveu a fotografia, suas mãos agora visivelmente trêmulas. Respirou fundo, como se reunisse forças para uma confissão há muito adiada. Eu costumava usar esse sobrenome. Mendes era o nome de minha mãe. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. Mas isso foi há muito tempo, em outra vida. O senhor conheceu Elisa Machado na Universidade de São Paulo em 1989, afirmou Álvaro, não como pergunta, mas como constatação. Sebastião fechou os olhos brevemente, como se a simples menção daquele nome provocasse dor física. Sim, admitiu finalmente. Conheci Elisa quando éramos estudantes. Eu cursava engenharia ambiental.
Ela, arquitetura. Um sorriso nostálgico atravessou seu rosto. Era a mulher mais brilhante e apaixonada que já conheci. Vocês eram mais que amigos, continuou Álvaro, sentindo um nó estranho na garganta. Éramos tudo um para o outro, confirmou Sebastião, a voz embargada por emoções há muito reprimidas. Planejávamos nos casar assim que nos formássemos. Tínhamos sonhos, tantos sonhos. Então, por que desapareceu? A pergunta saiu mais ríspida do que Álvaro pretendia. Por que abandoná-la sem explicação? O olhar que Sebastião lançou a Álvaro estava carregado de uma dor antiga, mas ainda viva. Eu nunca a abandonei por vontade própria, Sr. Santana. Fui forçado a sair de sua vida. Forçado? Por quem? Sebastião hesitou como se pesasse o valor e as consequências da verdade. Por seu sogro, Roberto Machado. Álvaro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Roberto Machado, pai de Elisa, havia sido um poderoso empresário do setor imobiliário, conhecido por sua implacabilidade nos negócios. Foi ele quem apresentou Álvaro a Elisa numa festa beneficente em 1991. O que meu sogro tem a ver com isso? Roberto descobriu sobre nosso relacionamento e não aprovava. Eu era filho de empregada doméstica, criado pela minha mãe nos fundos da mansão onde ela trabalhava. Consegui bolsa de estudos, mas não tinha nome nem fortuna. Sebastião falou sem amargura, apenas constatando fatos. Para Roberto, eu não era digno de sua filha. E isso foi motivo suficiente para você desaparecer? Sebastião balançou a cabeça lentamente. Não foi tão simples. Roberto me chamou para uma conversa. Ofereceu dinheiro para eu me afastar. Recusei, é claro. Então ele mudou de tática. O idoso fez uma pausa como se revivesse aquele momento. Mostrou-me documentos que comprovavam irregularidades na empresa de construção onde meu pai trabalhara, antes de falecer. Insinuou que poderia fazer com que minha mãe, que ainda vivia, fosse implicada. Também ameaçou usar sua influência para destruir qualquer chance de carreira que eu pudesse ter. Chantagem, murmurou Álvaro, não totalmente surpreso. Conhecera bem o suficiente o caráter de Roberto Machado. Ainda assim, eu teria enfrentado tudo por Elisa. Estávamos dispostos a recomeçar em outro lugar, outro país, se necessário. Sebastião olhou diretamente nos olhos de Álvaro. Mas então veio o golpe final. Roberto revelou que Elisa estava sendo monitorada por médicos. Ela havia tido episódios de depressão severa na adolescência após perder a mãe. Os médicos temiam uma recaída caso enfrentasse um rompimento familiar traumático. Ele usou a saúde mental dela como arma, concluiu Álvaro, sentindo um misto de raiva e compreensão. Exatamente. E funcionou. Eu não podia arriscar a saúde de Elisa. Não podia ser o responsável por arrastá-la para uma vida de dificuldades e conflitos familiares. Sebastião enxugou uma lágrima que escapara. Então fiz o que achei ser o mais nobre. Desapareci. Sem despedidas, sem explicações. Deixei que ela me odiasse, que seguisse em frente. E foi o que ela fez, disse Álvaro suavemente. Eventualmente. Sebastião assentiu, um sorriso triste nos lábios. Soube anos depois por um antigo colega que ela havia se casado, com você. Um empresário bem-sucedido, respeitado. Fiquei feliz por ela. Mas o senhor nunca seguiu em frente, observou Álvaro. Tentei, realmente tentei. Sebastião olhou para a casa, onde Yara provavelmente ajudava na cozinha. Casei-me com uma mulher maravilhosa, Maria. Tivemos um filho, Rafael, o pai de Yara. Mas Maria sempre soube que uma parte de mim havia ficado no passado. Ela aceitou isso, com mais generosidade do que eu merecia. E seu filho, Rafael. A expressão de Sebastião ensombreceu. Sempre tivemos uma relação complicada. Talvez ele sentisse que não era amado o suficiente. Saiu de casa aos 18 anos, casou-se jovem, teve Yara. Quando Maria partiu, 5 anos atrás, ele se distanciou ainda mais. Começou a trabalhar em plataformas petrolíferas, mandava dinheiro ocasionalmente. Há 2 anos, as remessas pararam. Não sabemos se... Ele não conseguiu completar a frase. Álvaro absorvia cada palavra, cada revelação, sentindo o mundo que conhecia se reconfigurar. Toda a sua história com Elisa, os 15 anos de casamento, os filhos que tiveram,
agora apareciam sob uma nova luz. Teria ela realmente o amado? Ou apenas seguido em frente, conformada com a perda de seu verdadeiro amor? Elisa nunca soube por que o senhor desapareceu? Não, até onde sei. Roberto garantiu que sua filha nunca descobriria a verdade. Álvaro pensou no diário, nas palavras escritas por Elisa, descrevendo a dor do abandono. E pensou também em como ela eventualmente pareceu superar o passado, tornando-se uma esposa dedicada e uma mãe amorosa. Ela foi feliz, Sr. Santos, disse finalmente. Apesar de tudo, Elisa encontrou felicidade. Tivemos bons anos juntos, 2 filhos maravilhosos, e ela amou intensamente a vida que construímos. Sebastião sorriu, lágrimas agora correndo livremente pelo rosto enrugado. É tudo que sempre desejei para ela. Nesse momento, um silêncio confortável se estabeleceu entre os 2 homens, unidos por uma mulher que ambos haviam amado, cada um à sua maneira, em tempos diferentes. Sr. Santos, Álvaro quebrou o silêncio. Há outra coisa que preciso perguntar. O professor Mendes, da Universidade de São Paulo, o consultor ambiental do meu projeto Araucária, existe alguma relação com o senhor? Sebastião pareceu genuinamente surpreso. Eduardo Mendes, sim, é meu primo, filho da irmã da minha mãe. Por que pergunta? A mente de Álvaro trabalhava rapidamente, conectando os pontos. Seu primo sabe sobre seu passado com Elisa? Certamente. Eduardo era meu confidente na época. Foi quem me ajudou a recomeçar depois que deixei a universidade. Sebastião franziu o senho. Por que essa pergunta? O que meu primo tem a ver com tudo isso? Antes que Álvaro pudesse responder, Yara veio correndo pelo jardim. Tio Álvaro. Chegou uma moça bonita. Ela diz que é sua filha. Álvaro consultou o relógio, surpreso. Laura havia chegado um dia antes do previsto. Levantou-se, colocando gentilmente a mão no ombro de Sebastião. Continuaremos esta conversa mais tarde. Há muito mais a discutir, Sr. Santos. Enquanto caminhava em direção à casa, Álvaro sentia-se como se estivesse em meio a um quebra-cabeças, gigante, onde cada peça encaixada revelava uma imagem cada vez mais complexa e inesperada. O incidente com os invasores, o projeto Araucária, Sebastião, o professor Mendes, Elisa e agora Laura chegando antes do previsto, havia conexões invisíveis ligando tudo isso? No terraço da mansão, Laura Santana aguardava, elegante em um vestido casual e óculos escuros. Ao ver o pai se aproximando, removeu os óculos revelando os mesmos olhos intensos de Elisa. Pai, cumprimentou, com uma formalidade que traía a atenção entre eles. Vim assim que soube do ocorrido. Um dia antes do que havia dito, observou Álvaro, abraçando-a brevemente. Consegui um voo mais cedo. Laura olhou por sobre o ombro do pai, observando Yara, que vinha logo atrás dele. E esta deve ser a famosa Yara. A menina sorriu timidamente. Oi, moça. Ela é linda, comentou Laura com um sorriso genuíno, e corajosa pelo que ouvi. Mais do que você imagina, respondeu Álvaro, observando atentamente a filha. Vamos entrar? Temos muito a conversar. Enquanto o trio se dirigia para dentro da mansão, Sebastião permanecia sentado no jardim, olhando para a fotografia que Álvaro deixara com ele. Uma imagem congelada no tempo, de um amor interrompido e promessas não cumpridas. Em sua mente, milhares de "e se" dançavam como folhas ao vento. E se tivesse desafiado Roberto Machado? E se tivesse contado a verdade a Elisa? E se tivessem fugido juntos, como planejavam? Mas o destino havia traçado outro caminho. Um caminho que, por alguma razão misteriosa, agora reconectava todas aquelas vidas, de maneiras que ninguém poderia prever. E no centro desse redemoinho de coincidências e revelações, estava uma pequena menina de 7 anos, que entrara sorrateiramente em uma mansão para roubar algumas laranjas e acabara mudando o curso de muitas vidas. Sebastião guardou a fotografia no bolso da camisa, bem próxima ao coração. Algumas memórias nunca desaparecem completamente. Algumas histórias nunca chegam verdadeiramente ao fim. Capítulo 6. Confrontos e verdades. O escritório de Álvaro, antes um santuário de isolamento, agora abrigava um tenso encontro familiar.
Laura caminhava de um lado para outro, absorvendo as revelações que o pai acabara de compartilhar. Deixe-me entender, ela disse, parando finalmente para encarar Álvaro. Você está dizendo que o avô da Yara foi o grande amor da mamãe antes de você? E que o vovô Roberto interferiu para separá-los? Exatamente isso, confirmou Álvaro, observando atentamente as reações da filha. Laura passou as mãos pelos cabelos, um gesto que herdara da mãe. E você descobriu tudo isso hoje? Por causa de uma caixa enterrada no jardim que Yara encontrou? Por acaso? A vida tem um senso de ironia que às vezes beira o absurdo, comentou Álvaro com um sorriso cansado. E o que isso tem a ver com a invasão da mansão? Com o projeto Araucária? Álvaro levantou-se, caminhando até o grande mapa, na parede que mostrava as propriedades do Grupo Santana. Com um gesto preciso, removeu o quadro, revelando um cofre embutido. Após inserir a combinação, retirou uma pasta verde com a inscrição Araucária em letras douradas. O projeto Araucária não é apenas um investimento em conservação ambiental, Laura. É minha tentativa de corrigir erros do passado. Ele estendeu a pasta para a filha. Erros que cometi seguindo os passos do seu avô. Laura abriu a pasta, seus olhos percorrendo rapidamente os documentos. À medida que lia, sua expressão mudava de curiosidade para choque e, finalmente, para uma compreensão dolorosa. A reserva que você está comprando é a mesma área que a mamãe e Sebastião sonhavam em proteger. Ela olhou para o pai, perplexa. O projeto que eles desenvolveram juntos na universidade. Sim, Elisa nunca abandonou completamente esse sonho. Apenas o adaptou à nossa realidade. Nos últimos anos, antes de... Álvaro hesitou, a dor da perda ainda presente. Nos últimos anos, ela falava cada vez mais sobre esse projeto. Depois que ela partiu, encontrei seus antigos estudos universitários. Decidi realizá-lo como uma forma de homenageá-la. E você contratou o primo de Sebastião como consultor? Laura balançou a cabeça incrédula. Sem saber da conexão. O professor Mendes foi recomendado pela universidade como o maior especialista em preservação da Mata Atlântica. A coincidência só ficou clara hoje. Laura continuou lendo os documentos. Seu rosto profissional de bióloga, agora analisando os detalhes técnicos do projeto. Isso é muito mais ambicioso do que imaginei, pai. Você está essencialmente criando um corredor ecológico privado, conectando fragmentos de Mata Atlântica que foram isolados por décadas de desmatamento. Ela o encarou com um novo respeito. É revolucionário e extremamente valioso. E extremamente ameaçador para certos interesses, completou Álvaro. Madeireiras ilegais, especuladores imobiliários, políticos corruptos. Muita gente poderosa preferiria ver essa área loteada e explorada. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, enquanto as implicações se tornavam claras. Você acha que alguém dentro da empresa está comprometido? Alguém ligado a esses interesses? Álvaro suspirou, sentindo o peso da desconfiança. Os invasores sabiam detalhes que apenas pessoas muito próximas conheciam, Laura, e estavam especificamente atrás dos documentos, do Araucária. Ricardo, murmurou Laura quase para si mesma. Álvaro ergueu as sobrancelhas, surpreso. Por que menciona Ricardo? Laura mordeu o lábio inferior, hesitante. Ele tem me ligado com frequência nos últimos meses. No início parecia apenas manter contato profissional, saber como estavam meus projetos na Europa. Mas recentemente, ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Recentemente começou a fazer perguntas sobre o Araucária. Disse que você estava sendo misterioso sobre o projeto, que a diretoria estava preocupada. Eu nunca autorizei Ricardo a discutir o Araucária com ninguém, muito menos com você. Álvaro franziu o senho. E definitivamente não há motivo para preocupação da diretoria sobre um projeto que está sendo financiado com meu capital pessoal. Foi o que achei estranho. Ele também mencionou que você estava cada vez mais, como ele disse, errático. Falou sobre decisões impulsivas, mudanças repentinas de planos. Como saber do incidente na mansão antes mesmo de minha secretária ser informada? Completou Álvaro, as peças se encaixando. Nesse momento, o celular de Laura tocou. Ela olhou,
para a tela e sua expressão endureceu. Falando no diabo. Atenda! No viva voz, instruiu Álvaro. Laura assentiu e aceitou a chamada. Ricardo, que surpresa! Laura, querida, já chegou ao Brasil? A voz de Ricardo Bastos, diretor financeiro do Grupo Santana, soou suave e controlada pelo alto-falante. Conseguiu falar com seu pai sobre nossas preocupações? Laura lançou um olhar significativo para Álvaro antes de responder. Ainda? Não tive chance, Ricardo, acabei de chegar. Entendo. Bem, não quero pressioná-la, mas a situação está se complicando. Seu pai está tomando decisões questionáveis. Esse projeto Araucária, por exemplo. Bilhões investidos em terras que ficarão intocadas, sem retorno financeiro algum. Meu pai sempre teve bom instinto para negócios, respondeu Laura cautelosamente. Sim, mas agora... Bem, agora há outros fatores envolvidos. Essa súbita fixação com caridade, por exemplo. Soube que ele praticamente adotou uma menina de favela e seu avô. Ricardo fez uma pausa dramática. Entre nós, Laura, há rumores de que seu pai pode estar desenvolvendo os primeiros sinais de demência. Acontece com homens da idade dele, especialmente após anos de estresse intenso. Álvaro cerrou os punhos, mas manteve-se em silêncio, sinalizando para Laura continuar. Isso é uma acusação muito séria, Ricardo, respondeu ela, a voz agora fria. Não é acusação, querida. É preocupação. Genuína preocupação. Com seu pai, com a empresa, com o legado Santana. A voz de Ricardo assumiu um tom conspiratório. Inclusive, estou organizando uma reunião extraordinária do Conselho para discutir a possibilidade de uma reorganização temporária da liderança, até que seu pai possa passar por avaliações médicas adequadas. Está falando de um afastamento? Temporário, é claro, por precaução, e naturalmente você e Gustavo assumiriam posições de destaque durante a transição. Laura trocou um olhar chocado com o pai antes de responder. Isso soa quase como um golpe, Ricardo. Uma risada nervosa soou do outro lado da linha. Que ideia absurda, Laura. É uma medida de proteção para o próprio Álvaro. E essa reunião do conselho, quando seria? Amanhã, às 10 horas. Esperamos. Contar com sua presença e apoio. Afinal, ninguém ama Álvaro mais que sua família, certo? Certamente, respondeu Laura, a voz agora perfeitamente controlada. Estarei lá. Excelente. Ah, e Laura, seria melhor não mencionar esta conversa ao seu pai. No estado atual poderia desestabilizá-lo. Entendo perfeitamente, Ricardo. Até amanhã. Laura desligou a chamada, o rosto pálido de indignação. Aquele cretino está tentando tomar a empresa, pai. Álvaro permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo a traição de alguém que considerava, se não um amigo, ao menos um aliado confiável. Ricardo trabalhava ao seu lado há 15 anos. Não é apenas a empresa que ele quer, Laura. É o Araucária. Álvaro voltou-se para a janela, observando o jardim onde Yara brincava com Sebastião. Ricardo está envolvido com o Grupo Estrela do Sul. Os madeireiros, aqueles acusados de desmatamento ilegal no ano passado, e absolvidos graças a conexões políticas poderosas. Sim, Álvaro voltou-se para a filha. Sempre suspeitei que Ricardo mantinha relações extraoficiais com eles, mas nunca tive provas concretas. E, francamente, nunca me importei, desde que não interferisse em nossos negócios. Mas agora, o Araucária ameaça diretamente os interesses deles, concluiu Laura. E Ricardo está no meio. Ele foi quem insistiu para que contratássemos o professor Mendes como consultor, lembrou Álvaro, as conexões se formando rapidamente. Provavelmente esperava usar a relação familiar com Sebastião para manipular o projeto de alguma forma. Mas o que os invasores queriam exatamente? Roubar os documentos? Destruí-los? Provavelmente me forçar a assinar transferências ou cancelamentos, respondeu Álvaro. A compra da reserva está quase finalizada. Faltam apenas algumas assinaturas. Se eu desaparecesse por alguns dias, ou fosse encontrado incapacitado, Ricardo teria a justificativa perfeita para assumir o controle e reverter o processo. Laura aproximou-se do pai, colocando a mão em seu ombro com um gesto de solidariedade raramente demonstrado entre eles. E agora?
O que fazemos? Álvaro sorriu, um sorriso que lembrava os tempos em que era considerado o predador mais implacável do mercado imobiliário. Agora, minha filha, preparamos uma recepção especial para a reunião de amanhã. No jardim, alheios à conspiração sendo desvendada no escritório, Yara e Sebastião compartilhavam um momento de tranquilidade. A menina havia feito uma coroa de flores para o avô, que a usava com dignidade cômica, arrancando risadas da neta Mvu, disse Yara subitamente séria. Você conhecia a esposa do tio Álvaro? Sebastião hesitou, surpreso pela pergunta direta. Por que pergunta isso, pequena? Porque vi vocês dois numa foto antiga, a moça bonita que o tio Álvaro disse que era a esposa dele. Yara inclinou a cabeça, curiosa. E você ficou triste quando viu a foto. Seus olhos ficaram molhados. O idoso sorriu, impressionado com a percepção da neta. Sim, Yara. Eu conheci Elisa há muito tempo, antes mesmo dela conhecer o Sr. Santana. Vocês eram amigos? Sebastião olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer no crepúsculo. Éramos mais que amigos. Éramos... Ele buscou palavras que uma criança pudesse compreender. Éramos como personagens de uma história que não pôde ser terminada. Yara franziu o senho, processando a informação à sua maneira. Como uma novela que foi cancelada no meio. O avô riu apesar da melancolia. Algo assim, sim. E agora? A novela vai continuar? Antes que Sebastião pudesse responder, Rogério aproximou-se rapidamente pelo jardim. Senhor Santos, Yara, o Sr. Santana pede que entrem. Temos uma situação. Algo na expressão do segurança fez Sebastião se levantar imediatamente, pegando Yara pela mão. Ao entrarem na casa, encontraram Álvaro e Laura na sala principal, acompanhados por Dona Zilda e 2 outros seguranças. O que aconteceu? Perguntou Sebastião, sentindo a tensão no ambiente. Ricardo está a caminho, respondeu Álvaro, verificando o relógio, junto com 2 advogados e um médico. Aparentemente, estão trazendo um pedido de avaliação psiquiátrica compulsória. O quê? Sebastião parecia horrorizado. Eles não podem fazer isso. Legalmente podem tentar, explicou Laura. Com testemunhos de pessoas próximas expressando preocupação com comportamentos errático e irracional, um juiz pode autorizar uma avaliação preliminar. E o que é mais irracional do que um bilionário linha-dura subitamente acolher uma menina de comunidade e seu avô? Completou Álvaro sem real amargura. Ricardo está jogando com estereótipos e preconceitos. Tentará retratar minha aproximação com vocês como sinal de instabilidade mental. Yara, que ouvia tudo com atenção, apertou a mão do avô. Tio Álvaro, eles vão te machucar? Álvaro ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Não. Pequena, ninguém vai me machucar, nem a você nem ao seu avô. Promete? Prometo. Ele olhou para Sebastião. Na verdade, tenho um plano, mas vou precisar da ajuda de vocês. Dona Zilda se aproximou, a expressão preocupada. Senhor, o porteiro acabou de avisar. Um carro está na entrada, pedindo autorização para entrar. Álvaro levantou-se, ajustando o paletó com a dignidade de quem se prepara para uma batalha decisiva. Deixe-os entrar, Zilda, e prepare o salão principal para receber nossos convidados inesperados. Enquanto a governanta se afastava para cumprir as instruções, Álvaro voltou-se para Sebastião. Sr. Santos alguma vez contou a alguém sobre seu passado com Elisa? Sobre o que Roberto Machado fez? O idoso balançou a cabeça. Apenas... A Maria, minha esposa, soube a história completa, e meu primo Eduardo, é claro. O professor Mendes, murmurou Laura. Sim, Eduardo foi quem me ajudou a recomeçar depois que deixei a universidade. Conseguiu meu primeiro emprego na construção civil, me apoiou nos momentos mais difíceis. Álvaro e Laura trocaram olhares significativos. E... Vocês mantiveram contato ao longo dos anos? Perguntou Álvaro. Esporadicamente. Nos afastamos quando me casei com Maria. Eduardo nunca a aprovou totalmente. Achava que eu estava me conformando com menos do que merecia. Sebastião fez uma pausa. Recordando. Nos reaproximamos após a partida de Maria 5 anos atrás. Ele até ofereceu ajuda financeira quando Rafael parou de mandar dinheiro, mas recusei. Tenho meu orgulho. E recentemente tem conversado?
Algumas vezes por telefone. Ele parecia especialmente interessado quando mencionei que Yara e eu estávamos morando em uma casa providenciada por Álvaro Santana. Sebastião franziu o senho, percebendo as implicações. Vocês acham que Eduardo está envolvido com essa conspiração? Antes que Álvaro pudesse responder, Rogério retornou à sala. Senhor, eles chegaram. Ricardo, 2 homens de terno que parecem advogados, e um terceiro que presumo ser o médico. Hora do show, murmurou Laura, endireitando os ombros. Álvaro assentiu, voltando-se para Yara e Sebastião. Vocês estão prontos para o que conversamos? Sebastião assentiu gravemente, enquanto Yara exibia um sorriso decidido. Prontos. Tio Álvaro, vamos mostrar para eles quem manda aqui. O empresário não pôde conter um sorriso genuíno diante do entusiasmo da menina. Era incrível como, em apenas uma semana, aquela pequena figura havia se tornado tão importante em sua vida, tão essencial. Sim, Yara, vamos mostrar a eles exatamente quem manda aqui. Enquanto o grupo se dirigia ao salão principal para o confronto iminente, Álvaro refletia sobre as reviravoltas extraordinárias que sua vida havia tomado. Há uma semana, era um homem solitário, fechado em sua fortaleza de poder e influência. Agora caminhava para defender não apenas seu império e seu projeto mais ambicioso, mas também a nova família que o destino lhe apresentara de forma tão inesperada. E pela primeira vez em muitos anos, sentia-se verdadeiramente vivo, verdadeiramente completo. Independentemente do resultado do confronto que se aproximava, algo havia mudado fundamentalmente dentro dele, algo que nem Ricardo, nem todos os conspiradores do mundo poderiam jamais tirar. Capítulo 7. Silêncios quebrados. O salão principal. Da mansão Santana, com seu pé direito duplo e lustres de cristal, raramente recebia visitas não planejadas. Naquela noite, no entanto, o ambiente elegante tornou-se palco de um confronto há muito tempo gestado. Ricardo Bastos, diretor financeiro do Grupo Santana, entrou com a confiança de quem já se considera vitorioso. Aos 55 anos, mantinha a forma física e o cabelo perfeitamente tingido, numa tentativa óbvia de parecer mais jovem. Atrás dele, 2 homens de terno cinza carregavam pastas executivas, enquanto um terceiro mais velho e de óculos observava o ambiente com curiosidade clínica. Álvaro, cumprimentou Ricardo, o sorriso não alcançando os olhos. Que surpresa encontrá-lo tão disposto a nos receber. Minha casa sempre esteve aberta para você, Ricardo, respondeu Álvaro, em pé próximo à lareira. Embora geralmente prefira ser avisado com antecedência sobre visitas, especialmente quando envolvem convidados inesperados. Ricardo fez um gesto vago em direção aos acompanhantes. Perdoe a intrusão. Estes são os Drs. Mendonça e Ferreira, da assessoria jurídica, e o Dr. Barros, psiquiatra. O médico adiantou-se ligeiramente, com expressão ensaiada de preocupação. Senhor Santana, estamos aqui apenas como medida preventiva. Sua família e colegas estão preocupados com algumas mudanças recentes em seu comportamento. Minha família? Álvaro ergueu uma sobrancelha, virando-se para Laura, que permanecia estrategicamente ao fundo da sala. Interessante. Ricardo seguiu seu olhar, empalidecendo visivelmente ao ver Laura. Laura não sabia que já havia chegado ao Brasil. Evidentemente, respondeu ela, aproximando-se com passos medidos. O que me surpreende, Ricardo, considerando nossa conversa de algumas horas atrás, quando você mencionou uma reunião do conselho para amanhã, reunião da qual eu deveria participar. Eu posso explicar, começou Ricardo, visivelmente desconfortável. Não, será necessário, interrompeu Álvaro, fazendo um gesto em direção à porta lateral. Temos outros convidados que talvez possam nos ajudar a compreender melhor a situação. A porta se abriu, revelando Rogério acompanhado por um homem de meia idade, cabelos grisalhos e postura acadêmica. O professor Eduardo Mendes parecia desconfortável, como alguém arrastado para uma situação que preferiria evitar. Eduardo? Ricardo não conseguiu esconder a surpresa. O que está fazendo aqui? O professor Mendes gentilmente aceitou meu convite para esclarecer alguns pontos sobre o projeto Araucária, explicou Álvaro.
e sobre outras questões, familiares. Nesse momento, Sebastião entrou no salão seguido por Yara. O olhar que Eduardo lançou ao primo foi de choque e culpa. Sebastião, como... Olá, Eduardo, cumprimentou o idoso com dignidade. Faz tempo que não nos vemos pessoalmente, desde que me contou sobre a notícia do falecimento de Elisa, se não me engano. Ricardo olhava de um para outro, claramente tentando entender as conexões. O que significa isso, Álvaro? Quem são essas pessoas? Permita-me fazer as apresentações adequadas, respondeu Álvaro com uma calma estudada. Sebastião Santos, ex-estudante de engenharia ambiental da USP, foi o grande amor da minha falecida esposa Elisa, antes que o pai dela, Roberto Machado, o separasse através de chantagem e ameaças. Um silêncio atônito tomou conta do salão. Eduardo Mendes, primo de Sebastião e nosso consultor no projeto Araucária, sabia de toda essa história. Inclusive, foi quem manteve Sebastião informado sobre Elisa ao longo dos anos. Álvaro fez uma pausa significativa. O que me faz questionar? Como você, Ricardo, sabia tanto sobre meus movimentos recentes? Como sabia que eu havia acolhido Yara e seu avô antes mesmo de minha secretária ser informada? Ricardo passou a mão pela gravata, um tique nervoso que traía sua aparente calma. Não sei do que você está falando, Álvaro. Vim aqui apenas por preocupação com seu bem-estar. Mentira. A voz infantil de Yara soou clara e firme, surpreendendo a todos. Você é o homem que mandou aqueles moços ruins na casa do tio Álvaro. Eu ouvi eles falando seu nome. Ricardo empalideceu visivelmente. Essa criança está obviamente confusa. Ou foi instruída a dizer isso. Álvaro sorriu, um sorriso frio, que não alcançava os olhos. Yara tem uma memória excepcional, Ricardo, e uma capacidade de observação que você subestimou gravemente. Ele se virou para o professor Mendes. Eduardo, por que não conta a todos como Ricardo tem usado sua conexão familiar com Sebastião para tentar manipular o projeto Araucária? O acadêmico parecia encolher-se sob o peso dos olhares. Eu não sabia que as coisas chegariam a esse ponto. Ricardo me procurou há alguns meses, dizendo que estava preocupado com a viabilidade financeira do projeto. Pediu que eu o mantivesse informado sobre os desenvolvimentos em troca de uma consultoria especial. E quando soube que Sebastião era o avô de Yara, a menina que salvou Álvaro dos invasores, você reportou imediatamente a Ricardo, completou Laura. Eduardo assentiu, evitando o olhar acusador do primo. Nunca imaginei que isso resultaria em violência. Quando soube do incidente na mansão, tentei me afastar, mas Ricardo... Cale a boca, seu idiota, vociferou Ricardo, perdendo a compostura. Não tenho nada a ver com invasão alguma. As gravações do sistema de segurança dizem o contrário, interveio Rogério exibindo um tablet. Temos registros de diversas ligações suas para um dos invasores nas semanas anteriores ao incidente. O médico e os advogados que acompanhavam Ricardo começaram a recuar discretamente, claramente desconfortáveis com o rumo da situação. Isso tudo é um absurdo, insistiu Ricardo, embora sua voz tivesse perdido a confiança anterior. Você está ficando paranoico, Álvaro. É exatamente o tipo de comportamento que nos preocupa. Ah, sim, meu comportamento errático. Álvaro aproximou-se, os olhos fixos em Ricardo. Como minha decisão de preservar uma área de Mata Atlântica, em vez de explorá-la? Como minha escolha de ajudar uma criança e um idoso em necessidade? Ele fez uma pausa dramática. Ou seria minha recusa em participar do esquema de desvio de verbas que você orquestrou no último trimestre? Ricardo empalideceu ainda mais. Não sei do que está falando. Auditoria forense, Ricardo. Iniciei uma investigação interna há 2 meses quando notei discrepâncias nos relatórios financeiros. Álvaro sorriu friamente. Você realmente achou que eu não perceberia 5 milhões desviados para uma offshore nas Ilhas Cayman? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os advogados agora estavam claramente desconfortáveis, enquanto o médico parecia arrependido de ter aceitado participar daquela farsa. Tudo isso é uma armação. Ricardo tentou uma última defesa desesperada.
Você está tentando me incriminar para desviar a atenção do seu próprio declínio mental. Foi então que Sebastião deu um passo à frente. Senhor Bastos, há algo que aprendi em meus 72 anos. A verdade sempre encontra um caminho. Ele olhou para Álvaro, depois para Yara e finalmente para Eduardo. Silenciei uma verdade por décadas, pensando estar protegendo alguém que amava. Esse silêncio custou-me a felicidade. Custou-me anos que poderiam ter sido vividos de outra forma. Vô, murmurou Yara, aproximando-se para segurar sua mão. Não cometa o mesmo erro, continuou Sebastião, olhando diretamente para Ricardo. O silêncio que protege mentiras só traz sofrimento no final. Algo na simplicidade e dignidade daquelas palavras pareceu atingir Ricardo profundamente. Seus ombros caíram, como se um peso invisível finalmente se tornasse insuportável. O projeto Araucária iria destruir anos de planejamento, admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. Tínhamos acordos com madeireiras, construtoras. A área que você quer preservar vale bilhões. Álvaro, bilhões que seriam divididos entre parceiros estratégicos. E meu pai estava no caminho, concluiu Laura. Ricardo assentiu, derrotado. Quando soube que ele havia acolhido essa menina e seu avô, pareceu a oportunidade perfeita. Quem acreditaria que o implacável Álvaro Santana subitamente desenvolveria um coração? Era o pretexto ideal para questionar sua capacidade mental. Eduardo Mendes, visivelmente perturbado, avançou um passo. Sebastião, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Quando Ricardo me procurou, parecia apenas um conflito de interesses comerciais. Jamais imaginei que você e Yara estariam envolvidos. Alguns silêncios são traições, Eduardo, respondeu Sebastião, sem rancor, apenas constatando um fato. Assim como algumas palavras não ditas. Álvaro observava a cena com uma estranha sensação de conclusão, como se um ciclo complexo finalmente se fechasse. As coincidências, as conexões, os silêncios guardados por décadas, tudo convergia para aquele momento de verdades reveladas. Rogério, chamou finalmente. Acompanhe o Sr. Bastos até a saída. Tenho certeza que ele tem muito a organizar. Antes da reunião do conselho amanhã, onde apresentarei pessoalmente os resultados da auditoria. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Sem resistência, deixou-se conduzir para fora, seguido pelos advogados e pelo médico, que evitavam olhar para qualquer um na sala. Eduardo hesitou, claramente querendo dizer algo mais ao primo. Sebastião, percebendo, aproximou-se. Não hoje, Eduardo, preciso de tempo. O professor assentiu, compreendendo. Com um último olhar de arrependimento, seguiu os outros para fora. Quando a porta se fechou, um silêncio confortável preencheu o salão. Yara, sempre sensível às emoções dos adultos, olhou de Álvaro para Sebastião. Acabou, tio Álvaro. Os homens maus não vão mais voltar? Álvaro sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Não, Yara, eles não vão mais voltar. E tudo isso graças a você. A mim? A menina parecia surpresa. Se você não tivesse me alertado, naquele dia, se não tivesse tido a coragem de esperar por mim em vez de fugir, nada disso teria sido descoberto. O projeto da Mata Atlântica estaria em risco. Ricardo continuaria desviando dinheiro e... Ele fez uma pausa, olhando para Sebastião. E 2 famílias nunca teriam se reconectado. Laura aproximou-se, colocando a mão no ombro do pai. Yara, você não salvou apenas a vida do meu pai. Você salvou nossa família. A menina corou, desconfortável com tantos elogios. Só fiz o que o vô sempre me ensinou, ajudar quem precisa. Sebastião sorriu, os olhos marejados. Estou muito orgulhoso de você, pequena. 3 meses depois, a mansão Santana fervilhava de atividade. O amplo jardim, decorado com flores coloridas e fitas, acolhia dezenas de convidados para um evento há muito planejado. No centro do gramado, uma grande tenda branca abrigava mesas elegantemente decoradas. Ao fundo, um palco modesto exibia o logotipo da recém-criada Fundação Elisa Machado Santana, dedicada à preservação ambiental e apoio educacional a crianças de comunidades carentes. Álvaro,
elegante em um terno claro, observava os convidados, com uma satisfação que poucos haviam visto em seu rosto antes. A seu lado, Laura organizava os últimos detalhes da cerimônia, enquanto Gustavo, que retornara dos Estados Unidos ao saber dos acontecimentos, conversava animadamente com Sebastião. Nervoso, Pai! perguntou Laura, ajustando a gravata de Álvaro. Estranhamente não, respondeu ele sorrindo. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar. O projeto Araucária havia sido formalmente incorporado à fundação, garantindo sua continuidade, independentemente do futuro do Grupo Santana. Ricardo enfrentava processos por desvio de recursos e tentativa de fraude, enquanto Eduardo Mendes, após um pedido sincero de perdão a Sebastião, tornara-se colaborador técnico da iniciativa. Tio Álvaro! Yara vinha correndo, pelo gramado deslumbrante em um vestido azul celeste. Já está na hora? Posso chamar todo mundo? Álvaro consultou o relógio. Sim, pequena, está na hora. Com um grito de alegria, Yara correu de volta para a tenda, onde começou a conduzir os convidados para o local da cerimônia, uma área especialmente preparada próxima ao pomar de laranjeiras, agora ampliado e cuidadosamente mantido. Quem diria, comentou Gustavo, aproximando-se do pai, que uma garotinha que entrou escondida para roubar laranjas acabaria transformando completamente nossas vidas. O universo tem um senso de humor peculiar, respondeu Álvaro, observando Yara organizar os convidados com uma autoridade cômica para alguém tão pequeno. Quando todos estavam posicionados, Sebastião tomou seu lugar sob uma pérgola decorada com flores brancas. Ao seu lado, um juiz aguardava pacientemente, documentos em mãos. Álvaro aproximou-se, seguido por Laura e Gustavo. Yara, com o rosto iluminado de emoção, juntou-se a eles, posicionando-se entre Álvaro e Sebastião. Estamos reunidos hoje, começou o juiz, para formalizar um vínculo que de muitas formas já existe no coração de todos os presentes. A cerimônia de adoção de Yara era simples, mas profundamente emocionante. Conforme os meses haviam passado, ficara claro que a conexão entre a menina, Álvaro e Sebastião transcendia arranjos temporários. Após muitas conversas e reflexões, chegaram a um acordo sem precedentes. Uma adoção compartilhada, onde Yara seria legalmente filha de Álvaro, mas continuaria vivendo com o avô na casa que agora ocupavam permanentemente no residencial Novo Horizonte. Yara Santos Santana, declarou o juiz ao final da cerimônia, é agora oficialmente parte de duas famílias que, na verdade, sempre foram uma só. Aplausos emocionados ecoaram pelo jardim enquanto Yara abraçava primeiro Sebastião, depois Álvaro e, finalmente, Laura e Gustavo, seus novos irmãos legais. Durante a recepção que se seguiu, Álvaro encontrou um momento para ficar sozinho, com Sebastião, ambos observando Yara dançar alegremente com outras crianças convidadas. Acha que Elisa aprovaria? Perguntou Álvaro, quebrando um silêncio confortável. Sebastião sorriu, os olhos fixos na neta. Tenho certeza que sim. Elisa sempre acreditou que famílias são feitas de amor, não apenas de sangue. Às vezes me pergunto como teria sido, se você e ela... Álvaro deixou a frase incompleta. Eu também, admitiu Sebastião. Mas então lembro que se nossas vidas tivessem tomado rumos diferentes, Yara não existiria, e esse mundo seria infinitamente mais pobre sem ela. Álvaro assentiu, compreendendo profundamente. Sabe, por anos pensei que o silêncio era uma força. Manter-me reservado, contido, parecia uma estratégia eficaz para os negócios e para a vida. Mas descobri que há silêncios que destroem, que corroem a alma por dentro. E há silêncios que salvam, completou Sebastião, recordando o momento em que Yara pedira ao empresário que ficasse em silêncio naquele dia fatídico. Exatamente. Álvaro ergueu sua taça em um brinde silencioso, ao silêncio que salvou e às palavras que finalmente foram ditas. Sebastião retribuiu o gesto, um entendimento mútuo passando entre os dois homens, que em outra vida poderiam ter sido rivais, mas que o destino transformara em família. Na pista de dança improvisada,
Yara girava livremente, seu vestido azul formando um círculo perfeito ao redor de seus pés descalços. Ela havia abandonado os sapatos na primeira oportunidade, fiel à sua natureza autêntica e livre. Observando-a, Álvaro Santana finalmente compreendeu o que Elisa sempre tentara lhe ensinar: que a verdadeira riqueza não estava nos impérios construídos ou nas fortunas acumuladas, mas nos laços criados, nas vidas tocadas, nas palavras ditas no momento certo. E às vezes, no silêncio que salva,